celular é bom. Você ligar um celular sem crédito, você pode ser atendido ou não. Mas agora imagine crédito no céu. Você já imaginou? Pastor, isto é bíblico? É. Jesus disse que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça e nem a ferrugem podem corroer. O mesmo Cristo disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Crédito é algo bom. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei que na época antiga não tinha cartão de crédito, não tinha promissória, nem um chip tinha. Tudo que nós comprávamos, ou os antigos, eu não sou tão velho, eu tenho 42 anos, mas se comprava quem tinha crédito. Nem sempre era necessário dinheiro na hora. Bastava você dar o nome, a esta pessoa que iria comprar, e ela chegava lá e dizia: olha, o seu fulano, o seu Raimundo mandou buscar aqui 10 quilos de açúcar, 10 de feijão, 5 de farinha, 5 rapadura. Irmão Zé conhece. E o que acontecia? Para quem? Para o seu Raimundo. Rapaz, leva a bodega toda. Porque o seu Raimundo tinha crédito. E naquela época, quem tinha crédito na praça, isto é, tinha um nome de boa fama, ele poderia comprar até um prédio desse todo e pagar depois. Porque valia mais o seu nome até do que dinheiro. Mas ao longo dos tempos, o brasileiro foi criando aquele jeitinho trapaceiro, né? Aí não deu mais, agora tem que ser na promissória, vai ter que assinar, registrar. Mas os anos se passaram e a promissória não deu mais jeito. Agora tem que ser no cartão de crédito. Eu dei um apelido para o cartão de crédito, cartão do diabo. Por quê? É porque você compra o que você não tem. Você está acreditando algo que você talvez não possa pagar depois. E quantas pessoas estão quebradas por causa do cartão de crédito? Tem muita gente, irmão. O cara só tinha de condição um salário. Aí ele comprou 2.000 e agora? Ele vai parcelar. Tu viu que a coisa é complicada? Mas o crédito, ele ajuda. Eu brinquei dizendo que é do diabo, é porque ele é perigoso, né? Ele nos insulta a estar comprando mais sem podermos. E quem não tem equilíbrio entra aí numa fria. Mas o crédito entre os homens é bom. Nós termos aí um nome e alguém confiar que nós somos pessoas justas. Mas agora você imagine ter crédito no céu. Você pedir e acontecer. Tem muitas pessoas que têm muito crédito nessa terra. Crédito até demais. Mas o seu crédito no céu está zero. Aí eu pergunto essa noite para cada um de nós. O que é melhor para nós hoje? Ter crédito entre os homens ou ter crédito com Deus? O que é que você prefere? É melhor sermos abandonados, rejeitados pelo mundo e sermos credenciados por Deus lá no céu. Porque a Bíblia diz no Salmo de número
101 e o verso 6, que os olhos do Senhor, Ele busca os fiéis da terra. Querido, quem é fiel, ele tem crédito lá no céu. A história deste rei vai nos falar justamente isso. Nós não falamos muito sobre Ezequias, apenas da sua cura milagrosa. Mas como a Bíblia relatou na passagem, escute, a história deste rei é uma das maiores histórias dos reis de Judá. O escritor que nós cremos que foi Samuel, que escreveu o segundo Reis, primeiro Reis, ele dá um detalhe que antes de Ezequias não houve igual. E entre os reis de Judá, não haveria alguém igual a ele. Mas como? Você que ler a Bíblia, você vai entender que o rei Ezequias era filho de Acais. Quem era Acais? Acais nada menos era de que um rei mundano, um rei idólatra, um rei que deu sequência ao desastre dos reis anteriores. Em vez de se voltar para Deus, ele deu continuidade àquilo que já não servia para Deus. Ele deixou os ídolos dentro de Israel e ele mesmo deu continuidade à adoração aos ídolos. Olhe para mim. Acais fez o seu querer e a vontade do povo. Entre ele, que era o rei, e o povo estava bem. Mas entre ele e Deus, ele não tinha crédito. Concordar com o que está errado, você vai ser abraçado às vezes. Pessoas vão concordar com o que você diz. Talvez pessoas até te amem, porque você vai concordar com algo errado. E tem pessoas que valorizam mais o errado do que o certo. Mas eu digo esta noite, é melhor não ter um crédito com ninguém do que ter crédito com Deus. É muito melhor ter crédito lá nos céus. Acais tinha crédito com o povo, ele deu continuidade. Aí eu olho para a vida de Ezequias, que nasce naquele palácio. Qual era a perspectiva desse rei? Puxa, eu nasci em uma família que o meu pai é idólatra. Meu pai faz isso. É o exemplo para o meu caráter quando eu crescer. É ou não é? Há um ditado aí que diz que filho de peixe, peixinho é. Porque nós, pais, somos exemplos para os nossos filhos. As mães são exemplos para os seus filhos. Você não pode cobrar do teu filho algo que você não faz. E Ezequias nasce dentro desta família destruída de valores. Uma família que espiritualmente estava zero. Ele tinha as probabilidades de ser outro rei mundano, de seguir o caminho do seu pai, de continuar as mesmas idolatrias, a mesma servidão ao pecado, mas ele seguiu um caminho diferente. Ele não seguiu tudo o que ele viu de seu pai. Queridos, nós temos a liberdade de escolher. Não é porque o outro faz que eu tenho que fazer. Não é porque o outro diz que eu tenho que dizer. Aleluia, é melhor fazer a vontade de Deus. Não é porque a outra igreja libera que eu vou liberar. Não é porque a outra igreja faz de um jeito e se o jeito dela estiver errado, eu vou ter que fazer. Não, nós temos a condição e a direção do Espírito de Deus para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. Vale mais ter crédito nos céus do que ter crédito entre os homens. Ele assumiu aquele reinado
E ele tomou uma postura diferente. Eu vou contra o povo. Eu vou contra o sistema que já está implantado. Ezequias entrou na história como o único rei que fez o que nenhum depois de Salomão pôde fazer. Porque através de Salomão a idolatria entrou no reino de Judá e em Israel. Após Salomão, o reino foi dividido, reino do norte e reino do sul. Mas agora ele está na condição de reinar no reino do sul. O reino do norte já estava em desobediência pelo seu rei Oséias. E agora, ele vai tomar algumas posições que nós aprendemos aqui. Na leitura que nós fizemos, nós aprendemos aqui uma coisa. Que a primeira coisa que Ezequias fez foi tudo aquilo que o seu pai não fazia. A Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ele fez o que era certo. Ele tomou as atitudes certas. A quem é que nós queremos agradar esta noite? Aos homens ou a Deus? Irmão, se os homens te rejeitarem, te crucificarem porque você faz a vontade de Deus, porque você faz o que é correto, dá glória a Deus. Ah, Jesus certa vez disse: alegre, rapaz, quando vão te injuriar por causa do meu nome. Aleluia, é melhor viver a verdade do que a mentira. A verdade, ela nos credencia até créditos no céu. Quando ele começa a andar reto diante de Deus, o que é? Uma vida exemplar. Ele toma umas atitudes absurdas. Como é que eu vou tirar isso aqui? A leitura é bem rápida, mas não foi do dia para a noite. Ezequias era o líder. E a Bíblia, ela classifica que 3 tipos de pessoas o Espírito Santo descia naquela época: sacerdotes, reis e profetas. A nação estava como estava, por quê? Porque tinha um representante infiel. Ezequias pensou: se tiver que começar, vai ser por mim. Eu vou fazer a diferença. Às vezes a gente olha para a família, para as perspectivas da vida, e a gente sempre espera uma atitude do outro. Que o outro melhore, que o outro tome uma melhor decisão, uma melhor posição. Mas tome você mesmo a decisão melhor. De servir a Deus, de fazer o que é certo. Se o outro não quer crédito com Deus, queira você, faça o que é reto aos olhos do Senhor. Porque eu não acredito nas mensagens desta igreja. Desculpe, que é só bênção, bênção, e a pessoa não muda. Não é uma nova criatura, que é isso? A Bíblia é a doutrina de Deus, e ela diz que a bênção de Deus é condicional. Por que Israel estava em miséria? Por causa da desobediência. Ah, pastor, mas a salvação é pela graça. É. Favor imerecido, mas todo salvo obedece à palavra de Deus. Todo eleito, todo escolhido, ele vive uma vida santa. Ele é um ser transformado. Você acha que Deus vai levar pessoas não transformadas para o céu? Então, eu não acredito na consequência de milagres, bênção. Eu cobrar de Deus uma coisa que eu não vivo. É muito fácil eu ir em uma igreja dessa e comprar a minha bênção.
como eu preguei quinta-feira aqui. Eu compro o meu lenço, a minha fronha, a minha rosa ungida. É muito fácil. Ter crédito no céu é para quem vive. Amém? É para quem obedece. Você chama alguém para orar pelo enfermo, não dá não. Por quê? Porque falta crédito no céu. Alguém para orar e repreender o endemoniado, vou nada, rapaz. É porque falta crédito no céu. Quem tem crédito no céu faz a diferença. É diferente, canta diferente, prega diferente, vive uma vida diferente diante dos homens. Onde ele vai, ele brilha, ele é a luz para o mundo. Glorifique o Senhor. Segunda coisa que eu aprendo nos Atos de Ezequias é que ele retirou os altos. Olhe para cá. Judá teve uns reis mais ou menos, mas ninguém queria tirar uns altares que estavam nas montanhas elevadas. Uma hora por outra, alguns judeus estavam lá rogando a Baal, rogando a Azera, e rogando alguns deuses que Salomão, através das mulheres, trouxeram para dentro de Israel. Qual foi a ordem de Ezequias? Menino, o negócio vai esquentar. Manda retirar todos os altares que estão nas colinas. Irmão, ele foi contra o povo. Ezequias não queria saber se ele dava ibope para o povo ou não. Ele queria saber se ele tinha crédito lá no céu. Eu vou ajuntar aqui porque aqui rende lá na glória. Como é que a gente cria crédito lá no céu, pastor? Obedecendo a Deus, vivendo a sua palavra, vivendo uma vida justa. Aleluia, Davi disse no Salmo 1 que este homem é como o ribeiro plantado junto às águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem e tudo que faz prospera nessa vida. Tem crente aí essa noite? Eu não quero saber se vão achar ruim ou não. Manda tirar esses altares demoníacos daí. Quebra tudo, tira tudo. Ah, mas ninguém vai adorar mais a Baal. Vai não, meu filho. Agora a história é outra. A história é diferente. Vocês têm um rei que ora. Vocês têm um rei que teme ao Senhor. Por isso a Bíblia diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Você sabe por que o Brasil estava debaixo de maldição há vários anos? Porque aqueles que governaram a nação eram homens que odiavam a Bíblia, homens que odiavam Israel e não criam em Deus. Querer o quê? Falar da Europa e Estados Unidos é fácil. Ezequias manda tirar os altos. Tira tudo. Quebra tudo. A terceira coisa que ele faz é quebrar os ídolos que estavam espalhados dentro de Israel. Diz assim para o teu irmão, para ter crédito no céu, nós temos que tomar uma posição. Nós temos que tomar algumas atitudes. Às vezes a coisa não muda, a coisa não acontece, porque a gente fica na mesma mesmice. A gente não toma posição. Que posição é? De salvo, de escolhido de Deus. E a gente está cheio de ídolos, de idolatrias. É cheio de coisinhas. A ordem de Ezequias: vasculha tudo. Olha dentro das casas, tudo. Tem que tirar tudo. Por que tinha que tirar tudo? Porque Deus não divide a sua glória com ninguém.
Deus não divide a adoração dele com ninguém. O louvor ou é para ele ou não é. Tira os ídolos. A quarta coisa que nós aprendemos está na leitura que eu fiz. Eu escrevi para deixar mais detalhado. Ele deitou abaixo os bosques. O que era isso? Ídolos que estavam nos bosques de Israel. Esses ídolos, eles estavam como uma forma de um tronco. E os deuses que adoravam-se nos bosques, segundo a Bíblia, era Baal e Azera, os mais classificados que eram adorados nos bosques. A ordem de Ezequias, tem ainda no bosque? Eu mandei tirar nos altos. Tirou? Sim, rei. Pegou aí os que estavam espalhados? Sim. Mas lá no bosque tem ainda. Então tira tudo de lá. Ezequias estava fazendo uma limpeza. Estava fazendo uma varredura. Sabe que tem momentos na nossa vida que a gente tem que fazer uma varredura? Fazer aquele exame pessoal. Olhar para dentro de nós, Senhor. O que é que me afasta da tua presença? Naquela época, a idolatria dominava. E o pecado da idolatria trazia uma consequência de pecados terríveis. Então ele deitou abaixo, pela ordem de Ezequias, os deuses e ídolos que estavam ali foram destruídos. Outra coisa que Ezequias fez, a quinta coisa, lembram daquela serpente que Moisés mandou erguer no deserto? Para aqueles que estavam mordidos. Isso é interessante, né? Porque o povo havia guardado aquilo para santificar e adorar. Desde Moisés até Ezequias, o povo ainda estava se prostrando e adorando a serpente. Aquela serpente se viu para um momento. E Moisés deixou bem claro, não é para falar para a serpente nem adorar. É só olhar. Você olha para ela, aí o veneno vai ser como nada. Aquela serpente foi erguida lá, para lá na frente de Jesus dizer, lá em João capítulo 3 e o verso 14. E como Moisés ergueu a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Era só uma simbologia, não era para pedir, não era para adorar. Mas olha a cabeça do povo, o povo estava adorando. E os outros reis fizeram alguma coisa? Não. E aí, você gosta de ouvir a verdade ou a mentira? Quem gosta da verdade? Ezequias chega, rapaz, isso aí tem que acabar. A Bíblia diz que ele pegou a serpente de metal e quebrou em pedaços. Parem de bobagem. Parem de perder tempo. O Deus de Israel é um Deus invisível. Mas é um Deus que está sobre nós, está entre nós, Ele é soberano sobre todas as coisas. Vocês estão perdendo tempo com a idolatria, acaba com isso. Vamos criar crédito no céu, vamos criar crédito com Deus, vamos criar amizade com Ele. Aleluia, amizade com Deus é coisa boa, mas a pior coisa que existe é ter inimizade com Deus. Você será destruído, nós seremos destruídos, por isso é melhor sermos queridos pelo nosso Deus essa noite. Glorifica o Senhor. Outra coisa que Ezequias não fez,
o rei da Síria investiu contra Acais. Acais estava perdido. Ele poderia ter orado, chorado aos pés de Cristo. Aí ele pegou o tesouro do templo do Senhor e deu para o rei da Síria. O que é que isso significa? Quem não tem crédito com Deus, irmão, o diabo faz o que quer. A gente não passa de uma folha seca caída ao chão. Vai para onde quer, o vento leva para onde quiser. Aí Jesus diz, mas quem ouve e pratica é como aquele homem que edificou a casa sobre a rocha. Veio vento, nada. Tempestades, nada. Tribulações, nada. Eu estou sobre a rocha. É quem ouve e quem vive e quem pratica está firme no Senhor. O diabo tenta, mas não consegue. Oh, glorificado seja o Senhor Jesus. Irmão Ezequias disse, espera aí, rapaz, nem assim não. A leitura que nós lemos disse que Ezequias, ele não se envolveu. Ele não cedeu. Aqui é diferente, rapaz. A casa está sendo consertada. Diz aí para o teu irmão, quando a nossa casa, que é a nossa vida, está sendo consertada, eu perdo crédito com o mundo, mas a minha conta lá no céu está crescendo. Deus está renumerando, Deus está aumentando. É os homens dizendo, larga de ser besta, rapaz, esse negócio de crente, de estar na igreja, de Bíblia, de hino. Cara, isso é uma chatice. Deixa que o mundo acha. Eu não quero e nem me importo com o que o mundo acha. Aleluia. Eu estou preocupado com o que Deus está vendo sobre mim. Aleluia. Se a minha vida exalta o seu nome, se a minha vida pode ser glorificada para o nome de Jesus, queridos, isto é que vale a pena ser sacudido pelo mundo, ignorado pelo mundo, e ser amado por Deus. Isso aqui vale a pena. Aleluia. É muito bom ter crédito. É ou não é? Mas, Senhor, eu queria aquela bênção. Será que nós podemos estar exigindo? Senhor, eu queria aquela porta. Será que eu tenho condição esta noite de exigir que Deus me abra uma porta? Será que eu tenho a coragem de colocar Deus na parede? E como um bispo disse aí, ou dá ou desce. Bom, Deus não é menino. Deus é condicional. Tu vive e eu te abençoo. É fé. Falava para o Ed, Hebreus capítulo 11, verso 1. O firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo que não se vê. Eu não estou vendo a minha bênção e o milagre acontecer visivelmente agora, mas pelos olhos da fé eu contemplo. Que a minha vida está nas mãos de Deus. E que Deus é soberano, aleluia. Em todos os meus passos, Deus o guiará. A cada dia da minha vida, Deus me vai sustentar em todos os momentos. É como uma canção que diz, eu não sei o que será do amanhã, nem o que o futuro tem, mas eu sei que amanhã eu vou louvar o meu Deus. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Oh, querido, quando você obedece,
você está investindo lá no céu. Eu não sei qual é o tamanho da tua conta lá. Sabe por que Elias orou e caiu fogo do céu? Sabe por quê? Porque a conta dele lá estava alta. Para mim está difícil. Eu não sou Elias. Sabe por que é que Pedro andava e a sombra de Pedro curava enfermos? Porque Pedro investiu muito lá. Eu vou exortar a mim primeiro, depois os obreiros e os irmãos. Eu preciso investir mais lá no céu. Os obreiros precisam investir mais. A igreja precisa investir mais no céu. Jesus disse que queria preparar um lugar. Um lugar. Não é um lugar qualquer. Está lá em Apocalipse capítulo 21. Que lugar glorioso. Ezequias adoeceu. Uma ferida grande e mortal estava sobre o seu corpo. O rei da Síria soube e pensou: é a hora. Nós vamos cercar Jerusalém e nós vamos fazer como Samaria e Israel. Nós vamos tomar tudo. Ezequias está frágil, está doente. E para piorar, Deus manda Isaías lhe dar um aviso. Ezequias já estava preocupado. Estou enfermo. Uma ferida terrível sobre o corpo. Aí o profeta Isaías chega com aquelas notícias que ninguém quer ouvir. O que você faria se um profeta chegasse na tua casa e dissesse: apronta as tuas malas, ajeita a tua casa, que tu vai morrer. Eu tinha um pastor que ele disse que o camarada chegasse dando profecia ruim, ele ia no tapa. Vai-te embora. É complicado, né? Isaías era o profeta da vez. Era o profeta do momento. Outro homem de Deus, que havia sido ungido com brasa do altar de Deus. E Ezequias sabia disso. Quando ele recebe aquela notícia, o rei desaba. Emocionalmente ele se acaba. Sabe qual é a diferença de Ezequias? Ele investiu lá em cima. A Bíblia não diz se ele era tão amado pelo povo como Salomão foi, como Davi foi. Mas ele investiu muito lá em cima. Ele não só tomou uma posição diferente como a do seu pai. Ele consertou a casa do Senhor. Não tinha mais culto. Não tinha mais adoração. Não tinha mais levita. Ele organizou o culto agora ao Senhor. Todos os dias tem culto. Todos os dias no templo vai ter louvor ao Senhor. Todo dia vai ter incenso queimado para o Senhor. Que atitude, hein? A Bíblia diz que Ezequias fez uma oração talvez de 1 minuto a 2 minutos. Está lá em 2 Reis capítulo 20. Olha o que é que Ezequias diz para o Senhor. Vai para uma parede, começa a chorar. Vou morrer. Talvez pensou na mulher, nos filhos. Talvez pensou no momento em que o rei da Síria
poderia invadir. Ele diz: Senhor, Senhor, tu sabes que eu andei reto diante dos teus olhos. Pergunta aí para o teu irmão: tu tinha coragem de dizer isso para Deus? Eu andei reto diante de ti, e tu és a prova disso. Tem gente que não dá para fazer esse tipo de oração, não, irmão. Por quê? Porque a vida está desconcertada. A vida está errada. Está tomando decisões erradas. Mas Ezequias tinha crédito, ele podia dizer: eu andei reto diante dos teus olhos. Outra coisa, Deus, não foi de aparência, não. Eu andei com um coração perfeito. Ele está dizendo: meu coração era puro. Eu não fiz isso para parecer que eu era o santinho da vez, o reizinho crente da vez, não. Eu fiz porque o meu coração, o meu interior é puro diante de ti. Ele estava dizendo: eu nasci dentro de uma família idólatra, um pai pecador, que tinha um exemplo terrível para mim, mas eu fui diferente dele. Eu tenho um coração perfeito, Senhor. Aí, para encerrar, ele diz: eu fiz o que era reto diante de você. Ele estava dizendo: todas as minhas decisões foram aprovadas por ti. Quero morrer não, rapaz. Quem falou foi Isaías, o profeta que foi ungido com brasa do altar lá do céu. Mas eu não quero morrer. Ele estava automaticamente discordando da profecia de Isaías. É mole? Você lembra de Eliseu? Quando foi insultado? Eliseu estava subindo um alto. E alguns jovens começaram a dizer: lá vai o profeta careca. Ô careca branca essa de Eliseu. Eliseu se zangou, irmão. É crente. Mas era humano. Bichinho. Senhor, pega umas ursas bravas que estão no bosque e pega esses jovens. Irmão, as ursas saíram. E a Bíblia diz que despedaçou 42 jovens. Ninguém vai pregar sobre o profeta Eliseu, mas ele também tinha crédito no céu. Ezequias fecha a boca. Aí Deus: ele tem crédito. Foi eu quem mandei Ezequias, mas ele tem crédito. Diga: Deus quebra o protocolo quando ele quer e quando você tem crédito. Se Ezequias não tivesse crédito, tu vai morrer mesmo, sua peste. Tu vai acabar miserável. Mas antes de Isaías sair do pátio do palácio real, a voz do Senhor bradou a Isaías dizendo: Isaías, volta de novo, vai lá em Ezequias e diz que eu lhe dou mais 15 anos de vida e eu lhe darei vitória sobre os assírios, assim diz o Senhor. Fica de pé adorando a Jesus. Você crê essa noite? Ezequias tinha crédito e ele disse: espera aí, rapaz, eu quero um sinal. Meu pai construiu um relógio aí do sol, um relógio egípcio. É o seguinte, o sinal é esse. Ou ele vai adiantar 10 graus ou voltar 10 graus. Ezequias inteligente diz: adiantar 10 graus é fácil. É o curso normal do sol.
mas eu quero que ele volte 10 graus. Tu tem crédito para fazer o sol voltar? Ezequias tinha crédito com Deus. E o sol voltou à sua sombra 10 graus. E a ferida? A ferida é fácil. Você faz uma pasta aí de uns figos, bota em cima e está curado. A Bíblia diz que ao terceiro dia, Ezequias subiu para o templo para orar, para agradecer, porque vale a pena ter crédito nos céus, vale a pena ter crédito com Deus. Aleluia. Se eu fosse você esta noite, eu depositava